Foi revelado o plano da história para Homem-Aranha 4. A Sony e a Marvel finalmente chegaram a um acordo do que fazer com o personagem nesse novo filme. É o que aponta um novo rumor que chegou pra gente e eu vou explicar tudo pra você. Caso você não saiba ou não se lembre, a gente teve rumores recentemente de que a Marvel e a Sony estavam tendo desentendimentos em relação ao que fazer com o Homem-Aranha 4. Porque, segundo esses rumores, a Sony queria fazer mais um filme multiversal, ou seja, repetir a dose do que a gente teve lá em Homem-Aranha No Way Home. Eles estariam então levando em consideração a recepção do público, da crítica e também, é claro, as verdinhas, né? Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa fez uma bilheteria simplesmente estrondosa. A ideia então seria trazer para Homem-Aranha 4 com o Tom Holland o tema do multiverso novamente e, claro, trazer Andrew Garfield e Tobey Maguire mais uma vez para interagir com o Homem-Aranha do CM. Porém, a Marvel Studios já estava querendo ir por um caminho completamente diferente segundo essas fontes. O Kevin Feige queria focar a história do personagem em um núcleo mais urbano, ou seja, o Peter Parker raiz como nós conhecemos, tendo que lidar com os problemas cotidianos, os problemas diários, muito provavelmente indo para a faculdade e trabalhando, e enfrentando vilões que em inglês nós chamamos de street level, né? Os vilões de rua, capangas, mafiosos, ou seja, se tornando de fato o amigão da vizinhança. Então a gente tinha duas propostas diferentes para Homem-Aranha 4. A Sony querendo algo mais fantasioso, mexendo com o multiverso e consequentemente um evento grande, e a Marvel um filme mais centrado no personagem, uma coisa mais pé no chão, adaptando a essência clássica do Homem-Aranha, numa pegada mais realista. Ao meu ver, vocês sabem disso, eu tenho alguns vídeos aqui falando sobre as possibilidades de Homem-Aranha 4, inclusive sobre vilões, que você pode assistir depois clicando no card. Eu acho que esse é o momento perfeito para amadurecer o Homem-Aranha do Tom Holland. O final de Homem-Aranha No Way Home deixa isso muito claro. Ele tá vivendo em um apartamento ruim em Nova York, fazendo seu próprio traje, ouvindo a patrulha da polícia, saindo à noite para lutar contra criminosos. Seria perfeito, porque o Homem-Aranha do Tom Holland, desde que ele foi apresentado, ele tinha todo aquele vínculo com o Homem de Ferro, depois se envolveu com os Vingadores, enfrentou alienígenas, foi pro espaço, enfim, faltava essa essência do personagem mais urbana. Por isso que quando eu vi que a Sony estava querendo enfiar multiverso nesse filme, eu já fiquei preocupado. Porque realmente não tem sentido fazer isso mais uma vez. Não é só porque eles foram bem sucedidos em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, que agora isso também vai funcionar, que vai ser legal, que vai ter um nexo, um sentido. Pra mim é uma medida desesperada de ficar replicando o sucesso de uma coisa em outra. Como se de fato houvesse uma receita imutável e tem que funcionar e acabou. E a Sony já provou que ela é expert em fazer esse tipo de burrada, né? É verdade. Esse tipo de atitude trouxe pra gente filmes como Morbius e Madame Teia. Então, nesse sentido, eu concordava com a proposta do Kevin Feige, segundo os rumores apontavam. Porém, o que um novo rumor lá do Cosmic Circus está dizendo é que a Marvel e a Sony finalmente se entenderam. E a solução para esse conflito de ideias, nessas diferenças criativas, é simplesmente fazer um pouco do que cada um quer. Como assim? Eu explico. A Sony queria multiverso e a Marvel Studios queria uma história mais pé no chão, mais urbana. Então, segundo esse rumor, a história vai ser focada no núcleo urbano, desenvolvendo o Homem-Aranha como o herói das ruas que enfrenta criminoso, que apanha, porém também vai ter certos elementos de multiverso, podendo aparecer ali um personagem no meio do filme ou talvez no final. Então, tecnicamente, eles acharam um meio termo. Ó, você quer o núcleo urbano e eu quero o multiverso, vamos fazer os dois? Segundo esse rumor, eles apertaram as mãos e falaram, vamos. Mas eu acho, pessoal, que é muito estranho. Juntar as duas histórias eu acho que não vai fazer sentido. Ou o filme é sobre uma aventura multiversal, ou é sobre uma trama dentro do núcleo urbano. Inclusive, rumores apontavam que teríamos o Rei do Crime e o Demolidor, Matt Murdock, participando ativamente da história. E embora a Marvel esteja assim na saga do multiverso, é o que faz sentido pra mim pro personagem nesse momento. É importante lembrar que no acordo entre Sony e Disney, uma das condições é que o Homem-Aranha do Tom Holland sempre tem que ter em seu filme um personagem do UCM. Se esses rumores forem verdadeiros, então esse personagem seria o Demolidor e também o Rei do Crime, o vilão. Então eu acho que para o bem da história, para o bem da trama e do desenvolvimento do personagem, o bom era focar em um ou em outro. A não ser que a ideia seja pegar o multiverso e colocar no final como uma espécie de gancho. Porém, isso só faria sentido se fosse um link com Vingadores 5 e também com Guerras Secretas. E essas duas produções não tem nada a ver com a Sony. Talvez você esteja pensando, mas tem rumores aí de que o Tobey Maguire volta para Guerras Secretas, Andrew Garfield também. Saiu até esses dias um rumor de que a condição para o Hugh Jackman participar de Guerras Secretas é interagir com o Tobey Maguire, o que eu achei bem estranho, porque Vingadores é um filme de propriedade da Marvel e da Disney, não da Sony. Para fazer isso acontecer,
Tem que ter um acordo bem difícil aí. Mas enfim, se é a Sony que está exigindo um elemento de multiverso nesse filme, eles vão querer linkar com alguma coisa do seu Sonyverso, né? O Venom, o Morbius, Madame T, esse pessoal aí. E não linkar com os eventos de Vingadores, porque como eu disse, não tem nada a ver com a Sony. O que deixa tudo muito estranho. O Tom Hardy está encerrando ali a sua carreira como Venom, né? Venom 3 será o último filme como o ator já confirmou. Será que ele toparia para voltar em Homem-Aranha 4 e fazer uma participação? Naquela cena pós-créditos de Homem-Aranha No Way Home, a gente viu que um pedaço do simbionte ficou dentro do UCM. Será que eles vão explorar isso de alguma maneira e o Ed Brock vai voltar pro UCM para ajudar o Homem-Aranha? Na boa, galera, isso vai ficar muito forçado, porque aí fica evidente que a Sony quis enfiar de algum jeito esse personagem na história, e isso estraga a trama, estraga a experiência. Então, ao meu ver, a Marvel tem que bater o pé e falar: nós vamos fazer uma história urbana. O Homem-Aranha vai enfrentar um dos vilões que a gente ainda não explorou, por exemplo, o Escorpião, Camaleão, uma coisa mais visceral, mais brutal, sem multiverso, sem alienígenas espaciais. Pode ter inclusive a participação do Demolidor ajudando ele a enfrentar o Rei do Crime. Esse é o melhor caminho, e não ficar colocando personagens do universo Sony numa história multiversal forçada. Homem-Aranha No Way Home funcionou muito bem, o retorno dos dois aranhas junto com os vilões ficou muito legal, embora também de certa forma seja muito forçada a maneira como isso aconteceu, mas enfim. Mas deixa ali, não precisa ficar tentando replicar, porque eu acho que vai dar muito ruim. E nesse momento, o Homem-Aranha do Tom Holland precisa se estabelecer como um Homem-Aranha clássico e também amadurecer, para que assim ele possa aparecer em Vingadores e encerrar o seu arco. Eu inclusive acho que será a oportunidade perfeita dele passar o seu manto, o seu legado de aranha, pro Miles assumir como Homem-Aranha definitivo depois de Guerras Secretas. Mas o caminho é trabalhar muito bem o personagem agora, começando em Homem-Aranha 4. Mas e você, o que acha disso tudo? Concorda comigo? Acha que tem que ser a história urbana? Quer ver o Demolidor lutando ao lado do Homem-Aranha? Ou você acha que o caminho ideal era o multiverso? Agora sim, se você acha que o caminho melhor é o multiverso, comenta por quê, hein? Como que essa história iria fazer sentido? Como que a Sony ia encaixar algum elemento de multiverso? Eu, se fosse o Kevin Feige, falaria: ó, Sony, vocês tiveram um flop gigantesco com Madame Teia, a gente também teve uns flops aí, mas nada se compara a Madame Teia, hein? Então para de dar pitaco e deixa a gente fazer o nosso negócio aqui. Mas essa é a minha opinião, comenta aí o que você pensa. Se chegou até aqui e ainda não é inscrito e gosta de Homem-Aranha, Marvel, DC, filmes e séries, esse canal é pra você, hein? Se inscreva e ative o sininho de notificações. E é isso aí, pessoal, eu sou o Saulo Ferreira, vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.